Júlia Machado, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar. Gostaria muito de explicar para vocês hoje um pouquinho de como eu trabalho com a hipnose clínica. Eu sou formada pela Omni e antes de começar qualquer explicação sobre o procedimento, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do modelo de mente de David Ellman. A nossa mente praticamente dividida em três partes: o inconsciente, o subconsciente e o consciente. A parte do inconsciente é uma parte que é responsável pelo nosso funcionamento autônomo. Então, a parte do sistema nervoso autônomo e o nosso sistema imunológico está diretamente ligado ao nosso inconsciente. Ninguém precisa ficar contando, pondo o relógio para despertar, para o coração bater, para o coração parar, para o pulmão fazer os seus movimentos, para a nossa pele se recuperar. Tudo isso é feito nesse nosso inconsciente. Então já tem a programação perfeita do nosso corpo funcionar em perfeito estado, normalmente, sem ninguém precisar se preocupar com isso. Outra parte é a parte do nosso consciente. A parte do nosso consciente é essa parte que faz com que eu esteja aqui falando com você, o nosso dia a dia. Então, nela está as nossas memórias de curto prazo, lembranças de nome, as coisas que a gente estuda, datas, né? Algumas coisas assim que a gente lida no dia a dia. Dentro dela também está o raciocínio lógico e o raciocínio analítico, que é o raciocínio que analisa as coisas e de forma lógica e às vezes até insensata, ele dá as desculpas, ele vai aplicando no dia a dia. Então, a desculpa de que eu não emagreço porque eu como pão e o pão me dá não sei o que, e eu tenho hipertireoidismo, isso e aquilo. A desculpa de que eu não consigo um trabalho porque é muito longe, e aí eu não consigo lidar, trabalho, escola, e por isso eu não vou pra frente. As desculpas que a gente não tem explicação. E a gente se sabota e essas desculpas vêm desse raciocínio lógico para que a gente possa desenvolver a nossa vida, desenvolver o nosso dia a dia. Tem uma coisa muito legal que é a força de vontade, que também está dentro desse consciente. E essa força de vontade ela é muito útil, desde que você não tenha nenhum empecilho dentro do seu subconsciente, de que você não tenha nenhuma memória que diga para você, peraí, isso não dá para fazer porque eu não aguento. Então, por exemplo, eu tô aqui falando para vocês num vídeo. Se eu tivesse dentro do meu subconsciente alguma trava, alguma memória de que isso não é legal, de que isso traz constrangimento, de que as pessoas vão rir de mim, de que eu não sou capaz de isso, daquilo, por mais que eu estudasse, que eu soubesse do assunto, que eu tivesse hiper arrumada, podia estar perfeito, não ia rolar, não ia dar, porque a força de vontade não consegue ultrapassar o que está dentro do subconsciente. Que trava é essa? Então, esse subconsciente, esse 80, 90% dessa massa, ela praticamente comanda a nossa vida. Os resultados da nossa vida estão baseados no que está dentro desse subconsciente. Então, o que você aprendeu dos 0 a 7 anos está totalmente... você está colhendo tudo que foi feito nessa fase e um pouquinho mais, mas a maioria dentro de 0 a 7 anos. Por quê? Vou explicar um pouquinho. Dentro do subconsciente a gente tem memória de longo prazo, que é essa memória que traz todas as lembranças que eu tenho durante a vida, boas e ruins, que chegaram lá através do quê? Através das minhas emoções e dos meus hábitos. Então, a emoção que eu sentia fazia com que isso entrasse direto dentro do subconsciente. Mas dá direto. Por quê? Onde você sente uma emoção, principalmente emoção ruim? No coração. Taquicardia, falta de ar, nervosismo, e aí você entra no sistema de luta ou fuga, que tá lá no inconsciente, que você tem que se defender, e o cérebro faz todo um processo e essa emoção entra direto. Então, quando eu vejo, vou falar uma coisa, um pai batendo na mãe, e a criança vê, ela vê uma vez, aquilo dói, vê 2 vezes, vê 3 vezes, aí aquilo já vira uma rotina. Então, ela já sabe que aquilo é normal. Então, quando ela crescer, aquilo, por mais que ela abomine, ela vai repetir. Porque é normal para ela. O subconsciente já tá lá, já instalou, já virou um trilho. Então, essas emoções e esses hábitos, os hábitos são repetições.
repetições. E aí são repetições de comportamentos, de pensamentos e entram também as crenças. Porque vem de geração para geração. Então a gente pega até nos antepassados. E aí o que acontece? Fica tudo instalado dentro do nosso subconsciente. E como o consciente não tem emoção, quando ele precisa dessa emoção, ele vai buscar no subconsciente. E aí esse histórico que eu dei para ele toda a minha vida, através de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu disse amém, de tudo que eu prometi, que eu disse que eu não ia fazer mais nunca, que aquilo eu não fazia, eu começo a repetir. E aí, como faz? As crianças até os 7 anos não têm uma coisa. Cérebro subconsciente e o consciente, tá aqui. Em volta aqui tem uma camada que chama, pelo modelo de mente de David Hellman, de fator crítico. As crianças até 7 anos não têm esse fator crítico. Então esse cérebro tá aqui, ó, direto em contato. Então por isso é onde tem a maior massa de traumas. Quando a gente faz uma regressão, a gente percebe a maioria, digo para você que 99% dos sintomas são causados por eventos que estão lá atrás. E que hora que então, se o adulto tem esse fator crítico que é como um segurança, né, para não deixar que essas informações transitem para lá e para cá, que hora que esse fator crítico cede isso? Eu não consigo nunca mais tirar o que tá aqui? Consegue. Consegue na hora em que hora que relaxa? Na hora do sono. Esse leve sono, e não é o sono profundo, é o sono, o início do sono, as primeiras horas do sono, no começo do sono e antes de acordar. Então é onde tá se conectando e é onde as informações entram. Então aí entra a hipnose. Porque faltou uma coisa para eu falar para vocês também no modelo de mente. No subconsciente também tá a autopreservação e a ociosidade. Nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Então essa informação que você deu lá para ele, de que meu pai batia na minha mãe, e é assim, e casamento é assim, e todo homem é assim, e os pais são violentos, então os homens são violentos, e eu cresço, e eu procuro sempre alguma referência de alguma pessoa que vai me trazer esse sentimento de agressividade, de me sentir impotente e desvalorizada, como eu me sentia lá quando eu era criança. Então você pega chefes cruéis, professores cruéis, maridos cruéis. E aí você fala assim pra mim: eu tenho o dedo podre. Não adianta, é tudo igual. Minha mãe já falava isso pra mim. Então o cérebro, ele não gosta de mudar, e ele acha que isso ele tá te preservando. Por quê? Bom, meu amor, você acredita nisso? Você já vive com isso? Como que você vai querer mudar? Como que você vai querer uma coisa diferente? E aí, Flor, se você arruma um marido ou um namorado que é simpático, que é meigo, que não é agressivo, que te trata com carinho, com educação, você vai falar: não dá, não tô acostumada com isso. E inconscientemente o cérebro vai fazer você acabar esse relacionamento, porque não tá acostumado com isso. É uma zona, é um local onde você não conhece. Então não dá para ficar. E aí, inconscientemente, você aborta aquilo e volta para aquele mesmo padrão que você tem. Isso é o cérebro dizendo que não, aqui tá bonzinho, tá gostoso, vamos fazer isso não. Você disse que você a vida inteira você me mostrou isso, como é que agora vai mudar? Então, como é que a gente faz essa mudança? A partir do momento em que a gente consegue entrar num processo de transe leve, que não é um sono profundo, é um processo hipnótico, ele é um processo de sonambúlico, sono leve, que você interage comigo, com o terapeuta. Você escuta o terapeuta, escuta o que está em volta. Você tem poder de escolha. É essa hora que a gente consegue alterar. Eu consigo alterar sozinho? Consegue também. Com meditação, essas informações vão vir e você vai conseguir ressignificar isso. Não é uma coisa simples, porque mesmo acompanhado com um terapeuta já não é tão simples, porque você precisa querer muito. Então, qual é
a maneira de chegar até um terapeuta para fazer essa transformação de vida. Você precisa gostar do terapeuta. Se não tiver empatia com eles, falar, ah, não, isso daí não deu. Não vai. Você precisa confiar no terapeuta. Confiar de que tá tudo certo, de que ele é capaz, de que ele é competente. E que você, aí o principal, você quer tirar isso daí. Você quer mudar a sua vida, você quer acabar com esse sintoma. Então, essas são as pessoas que realmente, em 1, 2, 3 sessões, estão realmente prontas para uma nova vida. Acabou, virou a página. Então, o processo de hipnose é um processo de auto-hipnose. Eu não consigo fazer nada se você não permitir. Você não vai dormir, você não vai delirar, você não vai comer o que não quer. Isso é tudo, infelizmente, coisas que inventam e acabam atrapalhando uma terapia tão profunda e tão eficaz. O processo de hipnose é válido para todos os sintomas. Todos os sintomas. Porque você tira daqui de dentro do seu subconsciente um caminhão de informações. Informações que você aceitou em algum momento da sua vida. E quando essas informações se mantêm numa rotina, essa luta ou fuga, esse sistema de luta ou fuga, de reação e ação, ele não para. E aí o seu corpo emite adrenalina, 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 até que cria um caminho, certo? Um caminho neural, que aí na mínima sensação que você tenha, você tá pensando que tá infartando, você tá com uma ansiedade crônica. Por quê? Foram tantas vezes que você aceitou esse sentimento, que você passou por esse sentimento, que depois, mesmo que você esteja de forma calma e tranquila, você manifesta aquele sintoma de ansiedade, depressão, pânico e outras doenças. Todas as doenças são vistas dentro da neurociência, dentro da hipnoterapia e dentro da medicina germânica. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Criem coragem, olhem para vocês. Pode perguntar, pode falar. Eu estou sempre à disposição. Se quiserem marcar uma consulta, será um prazer imenso seguir com vocês nessa jornada de libertação e de transformação. Não fiquem muito tempo sofrendo, porque a gente está aqui para ser feliz. Então, é muito prazeroso quando a gente vê que a pessoa vira a página. E vira mesmo. Só depende mesmo de você. Grande beijo, fique com Deus. Até a próxima.